Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de ciência, mas vamos falar também das opiniões malucas que rodam aí pelas redes sociais. Um pessoal aí que defende que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua, que não há aquecimento global. Nós vamos debater isso aqui à luz dos conhecimentos científicos, à luz dos postulados da ciência. E vamos debater esse assunto aqui com o professor Antônio Pascoaleto, que é engenheiro agrônomo, professor de engenharia ambiental na PUC Goiás, e também com o professor Geblin Abrão, da UFG, aposentado da UFG, ele que é matemático, foi pró-reitor de desenvolvimento institucional e coordenador de unidade acadêmica na UFG. Obrigado, professor Geblin. Obrigado pela presença aqui. Boa noite. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer estar com você nesse debate e o que a gente puder contribuir para poder tratar desse assunto que é tão interessante, tão polêmico nesse momento que a gente vive, um momento muito diferenciado e especial. Perfeito. Professor Antônio Pascoaleto, obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Daniel, boa noite, professor Geblin, boa noite ao público que nos assiste. Ok, eu vou começar aqui pelo professor Geblin. Por que, de repente, professor Geblin, as absurdas teorias conspiratórias, como essa de que a Terra é plana, de que não há aquecimento global, de que o homem não foi à Lua, né? Porque, de repente, essas teorias totalmente carentes hoje de sentido lógico, ganham força frente aos consagrados e comprovados postulados científicos? Ô Daniel, eu acho que são vários fatores, você entende? Um deles que eu atribuo é a facilidade com que as informações fluem hoje. Em 1996, quando a gente começou aqui em Goiás a instalar a chamada rede, a rede internet, ela era restrita só à academia, a gente já imaginava que pudesse acontecer uma mudança radical na questão da comunicação. A televisão ela é uma comunicação forte, mas ela só tem um sentido, ela sai daqui e vai para o ouvinte. Agora, com a vinda da internet, a gente já sabia que qualquer pessoa poderia produzir conhecimento ou não, né, e divulgar esse conhecimento. Quer dizer, nesses últimos 23 anos, o que a gente viu foi uma explosão desse fato, entende? É que nós passamos a ter uma facilidade muito grande de divulgação dessa maneira de comunicar. E aí tem vários mecanismos que propiciaram que as teorias não convencionais pudessem alcançar uma quantidade muito grande de pessoas. Quer dizer, então, eu acho que um dos fatos que tem é esse fato da facilidade da comunicação. A gente não imaginava, acho que ninguém imaginava há 10 anos atrás, que nós poderíamos ter todas as pessoas conectadas numa rede mundial. E hoje isso acontece. Então, as pessoas com mais capacidade de perceber isso e com capacidade também de pegar as informações que estão desse processo, estão usufruindo disso de uma maneira muito eficaz e conseguindo alcançar objetivos que a gente não imaginava naquela época, no começo da internet. Tá, mas uma coisa, professor Pascoaleto, é uma pessoa simples, não escolarizada, acreditar, por exemplo, que não há aquecimento global. Outra coisa é quando a gente vê economistas, políticos importantes, defendendo que o aquecimento global é uma invenção, é uma conspiração para poder justificar gastos ou direcionamento de recursos desnecessários. Como é que o senhor vê isso? O fato de ter pessoas importantes, às vezes, defendendo uma opinião que é absurda, é logicamente absurda, é cientificamente absurda, como essa de que o aquecimento global é uma invenção. Professor Daniel, eu vejo da seguinte maneira: se não for por ignorância, é por conveniência.
uma conveniência econômica ou política, onde os interesses eles predominam e se sobrepõem à verdade. Uma mentira, por mais vezes e muitas vezes que ela é difundida, ela se torna uma verdade, até para aqueles que pregam a mentira. E eles conseguem adeptos e pessoas que têm menos conhecimentos, que são ignorantes naquela temática, acabam seguindo esta pessoa e que tira proveito da pregação de uma teoria. E aí eu não sei se nós poderíamos dizer que é uma teoria, porque é uma pregação de uma inverdade. Porque a teoria em si, do ponto de vista científico, ela se baseia numa fundamentação de uma lei, mas também com uma base em olhar no final do túnel. A teoria pode não ser 100% verdadeira, mas ela tem uma fundamentação de verdade na medida que ela se inspira numa lei consagrada, consolidada. O que a ciência, professor Gebrim, deixou de fazer para, de repente, ser contestada por versões obscurantistas? Eu chamaria essas versões obscurantistas. Por exemplo, a versão que corre nas redes sociais que vacina não surte efeito nenhum, que tomar vacina é invenção, não é? Que as pessoas não precisariam tomar vacina. Então, porque essas versões obscurantistas de movimentos contra a vacina, contra as mudanças do clima ou contra o formato da Terra, por que de repente a ciência começou a ser contestada por isso? Olha, Daniel, eu acho que é uma questão de ignorância mesmo, entende? E aproveitar, como o professor Pasqualeto falou, a questão da ignorância das pessoas. E tem ignorância, é o seguinte, não é só as pessoas analfabetas, você tem pessoas que também passam a vida inteira sem ler um livro, sem estudar, sem nada. Então, nesses nichos, e tem a questão também, entra uma questão também de convicção, né? As pessoas, esse tema por exemplo, você citou a questão da vacina, é um absurdo, né? Há anos e anos, desde Pasteur, quando apareceu com a primeira vacina, né? Para cá, nós conseguimos, nós erradicamos praticamente o sarampo no Brasil e agora nós estamos com o sarampo de volta no Brasil em função de não vacinação, quer dizer, às vezes tem disponibilidade das vacinas e as pessoas não vão por questão de... Quantas pessoas foram vítimas da paralisia infantil que, né, colocou muita gente com problemas paralíticos e tal, ou morreu, e que agora não acontece mais porque foi erradicada com a vacina, né? Praticamente erradicado o vírus da vacina. Um benefício da ciência, né? A paralisia infantil foi praticamente erradicado, né? Como é que eu vou diferenciar, professor Pasqualeto? O professor Gebrim também fica à vontade para entrar no assunto também. Como é que a gente diferenciaria um conhecimento que é científico, ou seja, um postulado, um enunciado que é científico, que tem a credibilidade da ciência, de um enunciado que é fantasioso, como esses aí, dessas teorias malucas aí que defendem que a Terra é plana? Bem, professor, todo o processo de aprendizagem, ele necessariamente precisa de uma crença. O aluno ele precisa confiar e acreditar naquilo que o professor diz. O fiel ele precisa acreditar na pregação de seu pastor ou de seu padre, né? E mesmo aquele conhecimento popular que é passado de geração em geração, ele depende de você acreditar nos seus antepassados, nas experiências vividas e acumuladas. Então, o conhecimento científico ele pode ser dividido em 4 campos. O conhecimento popular, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, que não deixa de ser, em parte, um pouco científico, e o conhecimento religioso. Mas aí cabe alguns comentários. O conhecimento popular, ele depende muito das experiências vividas. Ele não emprega método científico. Então, se a pessoa tomou um chá e lhe fez bem, ela vai recomendar para outro e assim por diante se passa de gerações a gerações. Mas, professor, essa classificação, na verdade, existem várias classificações. Tem a aristotélica, que inclui a filosofia principalmente, mas a cosmologia no universo da ciência. Para Aristóteles, que é lá do século IV a.C., na Idade Antiga, né? Se você pegar Galileu Galilei, ele já inclui no conceito de ciência
além da hipótese, a experiência. A experiência que, embora ele desenvolveu experiências sistemáticas, né, que é a experiência controlada, né? Mas se a gente avançar mais um pouquinho, a gente vai ver outros autores, como Augusto Conte, depois vem aí pelos os americanos, os ingleses, que inclui a experimentação ou a verificação e outros a comprovação. O que é? A experimentação é aquela experiência controlada em laboratório, né? E a comprovação é que o que você faz aqui na sua ciência, um postulado científico seu, pode ser repetido por outro grupo de cientistas seguindo os passos. Você tem que fazer a pesquisa, fazendo anotações e tal, de tal modo que outra equipe de cientistas pode confirmar o que você fez. Então, isso ocorre na astronomia, na física, em várias ciências, né? E isso hoje, por exemplo, as ciências exigem essa comprovação de outros grupos de cientistas para que a tese científica seja verdadeira. Então, um astrônomo descobre um planeta numa galáxia que tem condições, ele imagina que tem condições de vida lá. Aí outro grupo de cientistas vai e repete os mesmos cálculos astronômicos que ele fez, as mesmas observações, e chega e fala, não, realmente essa pesquisa está confirmada. Aí publica na Science, em outra revista aí de circulação internacional, e aquele achado científico, aquele enunciado, se torna verdadeiro ou crível na comunidade científica. Mas o nosso problema aqui, ele é um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, o conhecimento filosófico, que você diferenciou do conhecimento científico, sob certo aspecto, ele também é científico na medida que ele é sistemático. Sim. Ele se baseia em princípio, como você citou, o princípio de Descartes, penso, logo existo, né? Que é um princípio que levou Descartes a deduzir, por exemplo, os produtos cartesianos, que permitiram depois desenvolver os sistemas de informática que hoje todo mundo usa, o Excel, que todo mundo representa um conhecimento hoje por meio de gráficos, de diagramas, de tabelas. E isso é derivado da teoria dos produtos cartesianos, que vem já justamente do cogito cartesiano, de Descartes, né? Que eu penso, logo existo. Então, nisso aí, eu acho que a comunidade científica convive bem com essas coisas todas sem maior problema. O problema é quando vem alguém com uma teoria absurda, que contesta tudo, contesta o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, como essa de que a Terra é plana, ou de que o homem não foi à Lua. Certo? Porque qualquer filósofo hoje, ele tem elementos de base científica que lhe permite, né, ter certeza de que, de fato, o homem foi à Lua. É claro que eu não estive na nave espacial junto com Armstrong e cheguei na Lua junto com ele. Mas hoje a gente tem elementos, vídeo, fotografia, depoimentos, tem vários elementos de prova. E qualquer outro que diz que o homem não foi à Lua, ele não me apresenta nenhuma contestação plausível para isso, certo? Então, de modo que é uma crença meio fantasiosa, acreditar que o homem não foi na Lua, ou dizer que não há aquecimento global. Se tu qualquer instituto de pesquisa científica no mundo comprova e atesta que, de fato, a Terra está passando por um processo de... ou não está? O senhor é dessa área. Claramente que está. Nós não precisamos nem de método científico para ter as evidências. Perfeito. Mas é claro que a ciência, quando ela é dita científica de fato, a ciência, ela usa um método científico. Esse método pode ser o hipotético, pode ser o dedutivo, pode ser o dialético, pode ser uma pesquisação, mas todos eles nascem da metodologia grega, que é justamente a fundamentação de todo o processo de investigação. Perfeito. E a investigação que é reproduzível, seja por uma amostra ou por uma população, ela tem credibilidade. Agora, aquilo que não tem reprodução e não tem método, aí é uma inverdade. Aqueles que acreditam, eles podem acreditar justamente por uma necessidade de existência. E essa necessidade de existência faz com que eles acreditem numa coisa, mesmo não sendo uma verdade. Sim, eu encontro um sujeito aí no bar, estou lá jantando, almoçando no restaurante, aí chega um cara e fala, olha, eu garanto para você que a Terra é plana. Então garante para mim, porque eu vou garantir para você que não é.
certo? Eu tenho o globo terrestre, eu posso levar pelo globo, posso levar a fotografia que eu mesmo tirei de um voo aéreo, onde a gente vê claramente a curvatura da Terra, posso mostrar a fotografia de um cruzeiro que fiz, onde mostra também que há uma curvatura, posso levá-lo à praia e mostrar, né, lá na praia, olha lá para você ver que o horizonte, onde o céu encontra com a Terra. Então tem 1000 formas de eu mostrar para ele que a Terra não é plana. E ele vai dizer para mim que a Terra é plana. Então, quer dizer, eu tenho como provar para ele, e eu não sei se ele tem como provar para mim que a Terra é plana, né? Porque o que ele fala, na minha opinião, não tem sentido, não tem lógica. Mas então eu tenho elementos do senso comum, porque levar lá para e mostrar, isso é coisa do senso comum. Né? Fotografia que eu tenho não é nem científico. Agora, o método científico, é claro que ele usou instrumentos como esse, usou o telescópio, usou as naves espaciais hoje que circulam, o satélite que gira a Terra. Tudo isso eles têm elementos, né, experimentais que dão dados, né, que garante que esse conhecimento é verdadeiro. Não é isso? Sim. A ciência ela permite a reprodutibilidade. Então, o método científico vai garantir que uma outra pessoa possa testar aquela mesma evidência e chegar ao mesmo resultado, próximo daquele resultado. Certo. Quando se tem justamente pessoas que pregam essa verdade como uma verdade absoluta, mas que não tem fundamentação, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira é que eu diria a ignorância, o desconhecimento daquele assunto. E a segunda, a expertise do enganar o próximo com proveito próximo, com proveito próprio, justamente porque a pessoa tem um interesse político, um interesse econômico, um interesse de manipulação daquele grupo de indivíduos e ela se completa em sua felicidade, muitas vezes pregando uma inverdade. É importante também ressaltar que em Hebreus 11:1 existe a definição de fé. E a definição de fé é o invisível pelo visível. Então, as pessoas necessitam de acreditar em alguma coisa. Isso é da própria existência do ser humano. Mesmo sendo uma mentira, há pessoas que pregam e há pessoas que seguem aquela mentira. Mas a ciência, ela é inquestionável na medida que o método científico, ele não te permite pregar a mentira, mas sim a verdade expressa através de um resultado científico comprovado. Pois é, muita gente se baseia, professor Gebrim, na Bíblia para tirar inferências científicas, né? Por exemplo, na Bíblia há a possibilidade da pessoa tirar uma inferência de que o universo é finito. Mas a ciência atesta uma certa... dizer, hoje em dia eu acho que nenhuma teoria científica defende que o universo é finito. Não tem. É interessante é que tem alguns trabalhos da área da matemática que trabalham justamente na parte de tentar ver qual que é a dimensão do universo, entende? Como é que você... Porque com o conhecimento que nós temos hoje, é impossível você falar qualquer coisa sobre se é finito ou não infinito, como é que surgiu esse universo. Tem a teoria do Big Bang, mas e antes do Big Bang? O que tinha antes o que se houve uma grande explosão, o que é que explodiu? Tinha alguma coisa antes? Quando é que foi isso? Quer dizer, são trabalhos que estão sendo feitos que possivelmente nós não vamos chegar a uma conclusão nunca, você entende? Hoje as ciências todas, assim, todas supõem a teoria da evolução, não é isso? Eu não sei se há alguma ciência que trabalha sob outro ponto de vista. A gente vê filósofos que já tentaram fazer a leitura da teoria da evolução a partir da ideia da criação. Como Teilhard de Chardin mesmo desenvolveu uma reflexão de que a teoria da evolução não contraria a teoria da criação. Porque as etapas da criação, os dias da criação, não correspondem a dias terrestres, que o Sol gira em torno da Terra. O Sol gira, a Terra, né, gira sobre si mesma em relação ao Sol. Não se refere a dias, se refere a etapas do processo de evolução. E a própria Bíblia daria suporte a isso para dizer que um dia para o homem é 1000 dias para Deus e vice-versa, né? Quer dizer, o tempo do homem não é o tempo de Deus e tal. Então a teoria da criação não necessariamente foi superada pela teoria da evolução.
é um trabalho gigantesco, hercúleo aí do Teilhard de Chardin, que permitiu aí que a Igreja Católica convivesse com a teoria da evolução, as igrejas cristãs de um modo geral convivessem com a teoria da evolução sem necessariamente se opor a ela. Não há necessidade de se opor, porque a evolução, que é um postulado científico, não contraria necessariamente a ideia da criação, tendo em vista que a evolução também se deu por etapas, não aconteceu de uma vez só, até porque é evolução, não é isso? Mas aí, como é que vocês veem isso? Vocês acham que a criação, a ideia da criação contraria a ideia da evolução? Bem, isso não é relevante para a ciência. Não, eu acho que elas se complementam na medida que Einstein, Newton, que foram grandes gênios da humanidade, eles disseram, antes mesmo de partirem, que a ciência sem fé e a fé sem ciência, elas são inócuas. Então, elas são complementares. Mesmo Tales de Mileto, quando disse que tudo surgiu a partir da água, a origem do universo, depois vem Charles Darwin, aí Mendel com a genética, eles mostraram momentos ou fenômenos que acontecem na natureza, que são processos evolutivos, genéticos, e que eles não se opõem ao criacionismo, e da mesma forma o criacionismo também ele não nega a ciência, porque tem muitos fatos bíblicos que servem de fundamento. Hoje estamos com o professor Antônio Pascoaleto, professor que é engenheiro agrônomo, mestre, doutor e coordenador do programa de mestrado de planejamento territorial urbano da PUC Goiás, né, professor? Isso, eu coordeno o programa de desenvolvimento e planejamento territorial da PUC Goiás. E nós estamos com processo seletivo. Isso, então se alguém quiser se aprofundar nessa área de planejamento territorial, desenvolvimento, planejamento territorial, vai lá no site da PUC Goiás, né? Lá está anunciado lá o edital aberto para fazer mestrado. Edital para fazer mestrado na PUC Goiás, no desenvolvimento e planejamento territorial, com 2 linhas de pesquisa em planejamento urbano e ambiental, e economia e desenvolvimento territorial. E nós criamos recentemente uma nova linha de pesquisa, que é essa aqui, nova, por isso que nós estamos dizendo em terceiro agora, que seria no campo do planejamento estratégico, voltado para inovação e empreendedorismo. Ok. Professor Geblin já está aposentado, professor? Já aposentei. Aposentou novo demais. Né? Aposentei novo, não. Está cuidando dos netos agora? Está cuidando dos netos, não. Os netos já estão grandes. Já estão grandes, é isso. Então, bom, a teoria do Big Bang, só para checar aqui, para confirmar, então é uma hipótese, não é uma hipótese explicativa, digamos assim, né? Não é uma teoria, uma tese provável, não há comprovar a teoria do Big Bang, né? Realmente não é comprovado, mas você tem alguns dados, algumas informações que levam as pessoas a crer nessa teoria, né? Essa da teoria do Big Bang é a teoria que acredita que houve uma explosão inicial e a partir daí o universo surgiu. E essa explosão inicial levou, digamos assim, o mundo a se expandir. Então os astros estão se expandindo. É como se fosse um estouro de um foguete numa festa de fim de ano. Ele explode, aí sai faísca para tudo quanto é lado. Então saem as faíscas que são as estrelas, enquanto elas estão aparecendo, né, como luz, e quando apaga vira o quê? Vira satélite, vira planeta, uns habitáveis, outros não, né? Então, essa é a teoria do Big Bang. Fora a teoria do Big Bang, tem a teoria quântica, que é de Newton, né? A teoria quântica. E ainda tem a de Copérnico, lá da teoria de que os astros se movimentam em círculos perfeitos, né, obedecendo uma órbita perfeita, o que já se verificou que não é assim. As órbitas sofrem interferência. Tanto é que de vez em quando cai algum cometa, algum meteoro na Terra, né? Então, os astros não seguem realmente uma órbita perfeita. Nossa, eu estou parecendo astrônomo aqui agora. Mas então, professor Pascoaleto, agora vamos lá. A interferência humana na Terra acaba ocasionando aquecimento global mesmo? Os homens, do jeito que nós agimos sobre o planeta, nós causamos aquecimento global, ou esse aquecimento é uma coisa natural, que tem que acontecer necessariamente porque, sei lá, a Terra está se aproximando do Sol, qualquer outra teoria possível?
Professor Daniel, eu vou aproveitar a fala do professor Gebrim para dizer o seguinte. Uhum. A teoria do Big Bang, ela é uma teoria, mas enquanto teoria, ela tem um fundamento de leis consolidadas, que garante uma credibilidade. E um outro olhar no final do túnel, uma luz no final do túnel que dá uma indicação. Mas é claro que nós temos comprovações de estrelas que explodem e que dão sentido a essa teoria do Big Bang. Aquela massa mais densa que quando solidifica dá origem aos planetas e não foi diferente com a Terra. Só que a Terra, ela tem uma parte interior, que é seu núcleo, e o magma efervescente. Ninguém desceu lá dentro para saber a temperatura. Mas é sabido que quando a gente sobe na atmosfera, a cada 100 metros de altitude, reduz 0,6 graus, né, a temperatura. Se eu saio de Goiânia, vou até Brasília, tem uma diferença de 2 graus a menos em Brasília, porque tem uma diferença de uns 300 metros de altitude. Só que quando eu desço para o interior da Terra, a cada 30 metros eu tenho mais 1 grau de temperatura. Se a gente considerar o raio do planeta em torno aí de uns 6 mil quilômetros, mais ou menos, né, nós podemos imaginar quanto é quente lá dentro. E 1000 graus derrete ferro. Só que a dissipação do calor, ela se dá de 3 maneiras. Você pode dissipar o calor por condução. Se eu botar uma chaleira no fogão e encostar a mão nela, eu vou saber o que é condução, porque vai passar o calor da chaleira para minha mão. Vai queimar minha mão. Vai queimar a mão. Por irradiação, a incidência dos raios solares no planeta, parte é retida e parte vai ser reirradiada para a atmosfera. Só que nós estamos segurando grande parte desse calor aqui por causa da poluição, principalmente do CO2, que é o gás carbônico, mas também o metano e outros gases. É que o CO2 responde por mais de 50% desse aquecimento global, já que o produto final da combustão é o CO2, que é o gás carbônico. E o terceiro processo de dissipação do calor, ele se dá por convecção, pela água. A água é um grande regulador de estabilidade térmica do planeta, né? Mas a máxima densidade da água é 4 graus. Quando a gente vai para o gelo ou vai para a temperatura mais elevada, nós aumentamos o volume da água. Um dos motivos naturais da elevação dos níveis dos oceanos, além do derretimento do gelo nas calotas polares e nos topos das montanhas. Então, que o homem está contribuindo para o aquecimento global, isso é uma certeza e é uma evidência clara. Mas a ciência, ela prova mais ainda isso na medida que os últimos 10 anos foram os anos mais quentes do planeta. Dentro de climatologia, você adota dados normais, que são dados de 30 anos, e a gente, a cada ano, tem elevado a temperatura. Ou seja, o planeta já está a 1 grau a mais na temperatura média. A média de temperatura no planeta, assim, seria em torno de uns 15 graus. Digamos que a gente tinha subido 1 grau na média para 16. Agora você imagina 1 grau de temperatura no seu corpo a mais, como é que se chama? Febre. Sim. Febre. E a febre, ela conduz a processos de distúrbios dos mais globais. E aí, para finalizar o raciocínio, seria dizer o seguinte: o planeta, num primeiro momento, começa a ter dissipação do calor, com terremotos, tornados, maremotos, problemas climáticos de toda a ordem, mas num segundo momento, aquela temperatura no interior do planeta, ela aumenta a pressão, e por que não nós não poderíamos ter um fim de novo pelo começo, uma nova explosão planetária? E aí, para fundamentar isso, o próprio Apocalipse na Bíblia traz que o nosso fim seria em fogo. Tá, mas aí tem muitas interpretações em relação à Bíblia. Porque também, se a gente for basear na Bíblia, a Bíblia também remonta. Se for pegar assim, as datas, a gente faz isso. Conta as datas de quando foi criado o mundo. Até agora tem o quê? 5 mil anos, 4 mil, 5, 6 mil anos, dependendo do cálculo que o cara fizer. O planeta tem essa idade de 5 mil anos, o que é manifestamente absurdo. Mas tem gente que faz o cálculo com base na Bíblia de que o planeta tem 5 mil anos. Então, como é que a gente tem que usar a Bíblia como uma fonte de verdade e, ao mesmo tempo, não aceitar essas informações da Bíblia que nos levam a uma conclusão absurda como essa de que a Terra tem 5 mil anos? Não, mas aí, justamente, eu dei toda a elucidação científica, sim. Depois eu me lembrei, justamente, que lá no fundamento da Bíblia o nosso fim seria em fogo. Porque tem gente que entende também que o fogo é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é como se fosse um fogo. Do ponto de vista... Jesus Cristo mesmo diz, eu não vim trazer paz ao mundo, mas fogo e dissensão. Dissensão é a discórdia, e o fogo é justamente a unidade, o Espírito que une as pessoas.
Do ponto de vista, do ponto de vista da ecologia, nós temos os ciclos biogeoquímicos. Sim. Então, todos os ciclos, eles funcionam, inclusive o ciclo da água, que é o mais conhecido, né? Mas isso é uma coisa interessante para compreender que quando se atira um tijolo para cima, ele vai voltar, claro que por efeito da gravidade, mas que as coisas, elas são circulares. Há quem diga da teoria do espiral, que elas evoluem no sentido do espiral. Você fez uma explicação científica bastante convincente sobre o aquecimento global. Achei legal. Mas quando você conclui dizendo que no Apocalipse está previsto que o mundo vai acabar em fogo, então você está pressupondo aí que o autor do Apocalipse, ele tinha conhecimentos, o autor, quem escreveu o Apocalipse, teria sido João que escreveu o Atos dos Apóstolos, ou o Evangelho, não sei. Foi um João, né, que escreveu. Então ele escreveu o Apocalipse, ele tinha conhecimento científico, ele conhecia tudo isso que você conhece. Então como é que ele pôde prever que o planeta terminava em Terra? Foi só uma teoria conspiratória na época? Do mesmo jeito que João Batista previu a vida de Jesus Cristo. Nós temos profetas, pessoas que têm uma capacidade diferenciada e que conseguem enxergar fenômenos que vão acontecer no futuro. Mas o método dele não era científico. Não, justamente, ele não adotou método científico. Aí são mediunidades, capacidades que a ciência ainda não conseguiu descobrir, mas são pessoas dotadas de uma capacidade de enxergar fenômenos que aconteceriam no futuro. Que depois a ciência acaba comprovando. Que a ciência acaba comprovando Perfeito. pela investigação científica. Perfeito. Não é o caso, por exemplo, de quem defende que a Terra é plana, porque isso aí ciência nenhuma vai conseguir demonstrar. Pelo contrário. Não, sobre a questão de criação e de ideias, você pega determinadas pessoas ou ficcionistas que são fantásticos, né? Você pega o Isaac Asimov e ele a teoria da robótica dele, se você vê a coisa que foi criada 50 anos atrás, e hoje quando você vê o desenvolvimento de robôs e são fantásticos, entende? São coisas que a previsão feita anterior, quer dizer, não estou falando nada sobre o aspecto religioso, mas uma pessoa que teve uma capacidade de antever uma série de coisas que estão acontecendo hoje. Quer dizer, tem pessoas que têm uma questão de uma capacidade disso aí. Então, o professor Gebrim tocou no assunto sobre a possibilidade da Terra acabar. Recentemente, a NASA, os pesquisadores americanos chegaram a publicar aí descoberta de planetas que ofereçam que tem razoáveis condições de vida. Estão fazendo sondas, inclusive, para ir lá e chegar mais próximo e verificar se de fato lá já existem vidas, plantas, bactérias, água, que é a condição necessária para a vida, e também, quem sabe, seres inteligentes. E se não houver seres inteligentes, a possibilidade de repente, o ser humano sair aqui da Terra e chegar lá nesses planetas. Hoje, o estágio atual da ciência permitiria a gente sonhar, por exemplo, em fazer uma viagem intergaláctica? Acho que não. Não? Não. Para a gente sair do sistema solar, com as condições que a gente tem, nós gastaríamos 10 mil anos para sair do sistema com todo o sistema dos anéis de ouro, né, que circula o sistema. 10 mil anos. Como é com os foguetes, com as naves que nós temos, com a velocidade que a gente consegue? A não ser que desenvolva outros métodos de transporte, né? Mas com a teoria da relatividade do Einstein, que o mundo todo está em movimento, de repente ele nem precisava se deslocar, ele ficava parado e receberia a chegada do planeta aqui, que viria com, sei lá, com milhões de quilômetros por segundo. E não é por aí não, professor? Mas é uma coisa também interessante, já que o papo é dinâmico, uma coisa que é super interessante também para se colocar é que a ciência, ela trouxe uma série de vantagens que a gente tem hoje, né? Você tem um celular, você tem a televisão. Tudo isso deriva de coisas, pesquisa de 50 anos atrás, era a física do estado sólido, né? Que pesquisou os chips, tudo depois é recente, né? E aí nós estamos num processo de desenvolvimento rapidíssimo, né? É disso, né? Se você pega, por exemplo, se a gente pega uma média de desenvolvimento do nosso desenvolvimento, só que esse nosso desenvolvimento ele requer consumo de energia, materiais, insumos, né?
matéria-prima, etc. Isso. E aí que você começa a fazer as contas. Você faz uma conta simples, que é uma questão de exponencial. Se você colocar um crescimento a 2% ao ano... Mas o crescimento ele é acelerado, né? Se a gente pegar assim, desde Galileu, que foi citado aqui, as primeiras invenções, quer dizer, sempre demorava mais anos para surgir uma inovação e esse período foi diminuindo. Mas hoje a inovação acontece... Mas se você faz essa conta, ela é facinho de fazer, vai dar um exponencial de 1,02 elevado a 150. O consumo desses insumos que nós teríamos seria 150 vezes o que nós consumimos hoje. Se você pega 10%, que era o desenvolvimento da China, vai dar 1 milhão e tanto. Quer dizer, imagina só, com esse... se nós teríamos... porque esse desenvolvimento, essa maneira de medir isso aí, ela não é muito perfeita, não vai dar uma ideia do que nós seria necessário para a gente conseguir se transportar da Terra para um outro planeta. Não, aí o consumo, o que eu levo o problema é o seguinte, a questão do consumo que nós vamos ter. Eu acho que nesse caminho que nós estamos indo hoje nós precisaríamos de uns 3 ou 4 planetas atuais para a gente garantir o nível de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos. Mais ou menos esse. Mas partindo desse raciocínio, o professor Gebrim sentiu o calor de Goiânia nesses 50 anos. Mas eu fiz um experimento científico e nós temos uma equação linear de aumento de temperatura e decréscimo da umidade relativa, tanto que nós batemos em 40 graus e 8% de umidade, fatos raríssimos. Perfeito. Transportando esse dado local para um dado global, veja bem, 1 grau de aumento da temperatura média do planeta pode ficar 2, 3 ou 5 aqui no Cerrado de diferença, né? Perfeito. E pensando na capacidade de suporte do planeta, nós estamos excedendo a capacidade de suporte do planeta. Hoje nós já precisaríamos de 2 terras. E a continuar nesse ritmo de exploração, fatalmente a espécie humana não sobrevive. Aí, diferente da sua visão, professor, eu acredito que o planeta pode até não explodir num novo Big Bang, numa nova renascer enquanto planeta, mas a espécie humana seria extinta pelas suas próprias ações. Da mesma forma como os dinossauros no passado, que viveram muito tempo mais do que o ser humano aqui, com a espécie humana. Nós seremos varridos do planeta. Pois é, mas você falou do aquecimento global e aí eu fiquei ainda em dúvida sobre a contribuição que o ser humano dá a esse aquecimento. É através do desmatamento? Através de que o homem contribui mais decisivamente para o aumento do aquecimento global? Bom, se nós pegarmos um elemento só, que é o carbono, no seu ciclo biogeoquímico... O carbono é causado por queimadas? Não, o elemento carbono, seria o carbono. Não, né? carbono. O carbono ele vai estar no planeta, que é o chamado biosfera, no solo, na água e no ar. Mas onde está a maior quantidade de carbono? A maior quantidade de carbono ela está no fundo dos oceanos na forma de carbonato de cálcio, estocada. Porque o CO2 em contato com a água, ele se forma num ácido fraco, HCO3, ao reagir, ele se contata com o cálcio e forma um carbonato de cálcio e se precipita. Um dos estoques do carbono está aí. Um outro estoque está no solo, no substrato, que seria a matéria orgânica e a vegetação da superfície, as plantas. Certo. Quando nós tiramos petróleo do solo, reduzimos o teor de matéria orgânica e desmatamos, nós estamos transferindo esse carbono para a atmosfera, que é onde deveria ter a menor quantidade de carbono, tanto que é expresso em ppm, partes por milhão. Mas nós estamos aumentando 2 ppm por ano. E por que o gás carbônico é um dos principais causadores do efeito estufa? Porque ele é produzido em grande quantidade. Na verdade, se nós dissermos gás carbônico aquece uma vez, o metano, que é o CH4, aquece 20 vezes mais. O CFC, que foi abolido das geladeiras, era milhares de vezes mais. E ainda destruía a camada de ozônio, o que favorecia a chegada dos comprimentos de raio de onda curta, que são muito mais danosos para a saúde e para o aquecimento global. Então, a contribuição do ser humano, ela se dá principalmente depois do processo industrial e a produção em grande escala. Tanto é verdade
que nós já aumentamos 1 grau e temos que tentar manter em 1 grau, 1,5 graus, porque se chegar a 2 graus de temperatura, fatalmente... Tá, mas só para não perder o raciocínio. Então, a produção de petróleo contribui para o aquecimento global na medida que joga para o ar mais gás carbônico, certo? Sim. Transforma aquele carbono que está no fundo, o combustível fóssil, em gás carbônico na atmosfera. O desmatamento, que aí tem 2 fatores. Além de não haver a fotossíntese, você ainda queima aquela vegetação. Queima aquela vegetação, põe soja lá, que é produzido em alta escala. A soja, o que ela causa? A soja tem os seus problemas de agrotóxicos e tudo mais. E também tem o gás metano do gado, que é produzido em grande escala também. Correto. Certo? Portanto, a solução seria trocar o combustível fóssil por combustível sustentável. Certo. Segunda seria reflorestamento. Também. E evitar o desmatamento. Também. Também. O que mais o ser humano pode fazer para melhorar? Bom, além da substituição... Não poluir os rios. Assim, tem uma série de fatores que contribuem, tanto que existe o pagamento por serviços ambientais e o crédito carbono era um desse mecanismo. Até mesmo você utilizar os dejetos de suínos para gerar biogás é uma alternativa, porque você direciona o metano para ele ser energia e o produto final da queima é o CO2, que é menos danoso que o metano também. E isso são outras, assim, são técnicas, né? O próprio plantio de espécies de biodiesel para substituir o combustível, né? De origem do petróleo, substituição de lâmpadas. Agora sim, muita coisa que polui hoje em dia. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, 95% da energia dela gera calor, só 5% é para iluminar. Por isso ela se presta muito bem para aviário, para esquentar os pintinhos no lugar da galinha, mas não para iluminar. Um carro, ele desperdiça 85% da energia do combustível, porque a energia devia ser para movimentar as rodas, mas você deu partida, você não encosta a mão no motor. Uma usina nuclear desperdiça 85% por causa para evitar justamente os processos de explosão, eles têm que tirar elétrons do sistema. Então, tem muitas técnicas que o ser humano pode usar e está buscando no sentido de isso determina a sobrevivência da nossa espécie. Gente, infelizmente, professor Geblin, sei que todos nós temos muita coisa para falar, eu também, mas infelizmente nosso tempo acabou, nós temos que encerrar. Quero agradecer muito vocês aqui, fiquei muito feliz de recebê-los aqui. Obrigado. Professor Geblin, fazia tempo que eu não via, muita prazer alegria em tê-lo visto. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Pascoaleto. Obrigado. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Geblin. E para você que nos acompanhou, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.